Olá, pessoal! Ao vivo aqui na página do Mais Psicólogos para falar sobre autoestima hoje. Abrimos então a live, vamos esperar um pouquinho para o pessoal chegar. Quem está assistindo essa live depois, né, que ela já foi para o ar, que não está mais ao vivo, pode pular essa parte. Quem está entrando na live, pessoal, seja bem-vindo. Angelita, olá, Angelita. Bem-vindos, bem-vindos. Olá, boa noite, Daiane, Janair. Como é que estão? Estão vendo bem? Ouvindo bem? Como é que está a transmissão? Tem alguns comentários que eu não estou conseguindo enxergar. Quando o nome é muito grande, eu não consigo enxergar. Mas ok. Bem-vindos, pessoal. Boa noite, Celso. Tudo bom? Ana Sofia, pessoal está entrando. Eu vou dar uns minutinhos, tá, gente, para dar as boas-vindas para todo mundo. Michele, olá. Esperar um pouquinho, né, que às vezes o pessoal precisa de um tempo para começar a se conectar. Como é que tá a transmissão, gente? Vendo bem, ouvindo bem? Tá tudo certo? Carla, boa noite. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Gilmar, olá. Boa noite, Adriana. Tá boa? Ok. Gente, enquanto isso, ótima conexão, perfeito. Enquanto isso, vocês podem me contando de onde vocês são, de onde vocês falam, né? Porque essa transmissão vai para o Brasil inteiro. Eu estou falando de Porto Alegre. E vocês, gente, de onde falam? Né? Na página, deixa eu ver, aumentar aqui para conseguir enxergar. Sou de Ourinhos, São Paulo, Joinville, Santa Catarina, Gravataí, Rio Grande do Sul. Que legal, gente. Minas Gerais. Paraná, legal, gente. E vocês são profissionais da psicologia, estudantes de psicologia ou interessados em psicologia, para eu conhecer um pouquinho mais vocês? São Paulo, acadêmica de psicologia do 5º período. Legal. São Paulo também, o pessoal de São Paulo está em peso. Sejam todos muito bem-vindos. Conexão, então, está boa. Ok, gente. De novo, para quem está assistindo esse vídeo depois, que ele já está ao vivo, pode passar esses primeiros 5 minutinhos só para a gente receber todo mundo. Marina Pai, psicóloga do Rio de Janeiro, Mato Grosso. Olha o pessoal de enfermagem, então temos uma interessada em psicologia, psicóloga. Mas acho que a maioria do pessoal é da área da psicologia, né? Eu sou psicóloga de Porto Alegre, gente. Hoje nós temos jogo final da Libertadores, então tá tendo alguns fogos aqui na cidade. Se vocês escutarem, não deem bola, tá? Vou começar me apresentando, então, tá? Meu nome é Camila Schmidt, eu sou formada em psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduada em psicologia transpessoal pela Unipaz, que é uma abordagem da psicologia que tem uma visão bastante holística, que busca a integração do ser, traz a questão do ser humano a partir do espiritual, do mental, do emocional, do físico. Então, é uma abordagem bastante integrativa dentro da psicologia. Infelizmente, ainda pouco conhecida, né? Mas que acredito eu que está ganhando o seu espaço. Psicóloga também, vocês podem, gente, fazendo comentários durante a live, tá? Para a gente ir interagindo, perguntas.
O nosso tema de hoje, então, é sobre autoestima, tá? A gente vai falar um pouquinho como é que a nossa autoestima se constrói, quais são os componentes dentro disso, por que a nossa autoestima trava ou a gente perde um pouco ela, como é que a gente desenvolve isso e qual é a importância da autoestima na nossa vida, tá? Então, podem fazendo as perguntas, comentários à medida que eu vou falando, tá? A gente vai conversando junto. Então, assim, por que eu achei super importante trazer esse tema da autoestima? A gente nem se dá conta, mas essa temática está presente em, na verdade, todas as áreas da nossa vida. De uma forma ou outra, tá? A Louise Hay, que é uma autora que eu gosto muito nessa área do desenvolvimento pessoal, da autoestima, ela fala que, no fundo, todos os nossos problemas decorrentes, nossos problemas, enfim, gerais da nossa vida, são decorrentes, no fim, da nossa questão da autoestima. Não querendo ser reducionista, né, gente, nesse entendimento, certamente a falta de autoestima ou a presença de autoestima se manifesta das mais diversas formas, né? Isso é muito particular de cada ser humano, mas um ponto certamente bem central que bloqueia muita coisa na nossa vida é a nossa falta de autoestima e falta de amorosidade com a gente mesmo, né? Para a gente entender um pouquinho como é que a gente se sente com a baixa autoestima, né? Porque a gente fala muito dessa questão como, às vezes, de uma forma meio clichê, né? E como, a gente precisa ter amor próprio, a gente precisa se amar, e tudo isso é uma grande verdade, claro, mas para a gente entender um pouquinho mais profundamente como é que isso se manifesta na nossa vida. Então, quando a gente tem uma baixa autoestima, porque às vezes se manifesta de uma forma muito escrachada e às vezes de uma forma mais sutil, a gente desenvolve sensações, sentimentos de falta de merecimento, de sensação de não ser bom o suficiente, um medo de ser amado. Então, a gente vive a nossa vida muito baseado nessa sensação e nesse medo, principalmente. E pensando isso mais como a gente se sente com a baixa autoestima, mas como é que isso se manifesta também de uma forma mais concreta na nossa vida. Porque, como eu disse, achei importante trazer esse ponto, porque a gente pode pensar em formas mais óbvias disso se manifestar, mas existem as formas mais sutis também. Eu vou consultando aqui a minha colinha para não ficar viajando demais. Então, auto-boicote, né, gente, é uma questão muito presente na nossa vida, que no fundo tá falando de uma falta de autoestima, quando a gente está se boicotando muito na nossa vida, quando a gente está se colocando em relacionamentos abusivos, por exemplo, a gente está aceitando esses relacionamentos, né? Quando a gente se conforma em trabalhos que não são verdadeiramente preenchedores para a gente, que não verdadeiramente exploram os nossos potenciais, quando a gente não sabe se colocar, não sabe definir limites, não sabe dizer não, quando a gente come excessivamente, por exemplo, que é, na verdade, uma agressão com o nosso próprio corpo, né? Quando a gente não usa ou nem mesmo conhece os nossos verdadeiros potenciais, quando a gente se cobra excessivamente, esse é um dos pontos do se cobrar excessivamente, é um dos pontos que passa super batido, ainda mais para nós psicólogos, né? Que existe um certo perfil, né? É muito comum encontrar essa questão da autocobrança excessiva em nós, psicólogos, né? Uma certa martirização, que na verdade é uma forma de a gente se maltratar muito, né? Quando a gente trabalha excessivamente, quando a gente não reconhece os nossos limites. Então, essas são todas formas mais sutis
de essa baixa autoestima e essa falta de amorosidade. Eu vou falar dessas coisas muito relacionadas, tá? Baixa autoestima com falta de amorosidade. Então, essas são formas menos escrachadas de isso tudo se manifestar. Porque quando a gente não se conhece, né, gente? Quando a gente não está em contato com o nosso melhor, isso não vem para fora, né? Como é que tá essa nossa autoestima? Vale a gente se questionar. Deixa eu ver aqui o que o pessoal já está dizendo. Peraí. Me achando aqui com as tecnologias, gente. Boa noite, esse assunto muito me interessa. Legal, legal. Elisane, se tu tiver alguma dúvida, pode ir falando. Nedes, estou adorando. Quem estiver entrando agora, gente, nós estamos falando sobre autoestima, tá? A importância de desenvolver isso na nossa vida. Então, basicamente, assim, qual é, talvez, a importância de a gente desenvolver a autoestima na nossa vida? Por que será que esse é um ponto tão importante para a gente? Basicamente, gente, quando a gente trabalha essa autoestima e essa amorosidade consigo mesmo, a gente pode ter a chance de começar a se sentir merecedor. E quando a gente se sente merecedor, a gente começa a se colocar em situações de merecimento e a gente começa a não tolerar mais situações de desmerecimento. Tem eu não sei se alguém já assistiu o documentário Eu Não Sou Seu Guru, do Tony Robbins, que ele fala muito dessas temáticas, até deixo a recomendação, é um documentário que tem na Netflix, que ele fala, você tem a vida que você tolera. Forte isso, né, gente? Então, por que a gente tolera tantas situações na nossa vida? Por que a gente tolera alguns relacionamentos abusivos? Por que a gente se conforma em trabalhos que não são realmente positivos? Por que a gente se contenta com um salário, enfim, uma prosperidade que não é verdadeiramente aquela que a gente deseja e precisa? Por que a gente tolera desrespeitos, né? Por que a gente tolera, às vezes até a gente mesmo a se cobrar excessivamente? Por que a gente tolera não ter a vida que a gente realmente quer? Porque no fundo a gente não se sente merecedor. E aí a gente entra no auto-boicote que eu estava falando anteriormente. Gente, isso que eu estou falando tá fazendo sentido? Até se vocês quiserem, vocês podem ir colocando aí nos comentários quais são as formas que vocês praticam a falta de amorosidade consigo mesmos. É no auto-boicote? É em relacionamentos tóxicos? É em trabalhos que não são plenamente satisfatórios? É em não saber dizer não? É em não saber colocar limites? É não saber, não reconhecer e nem utilizar os seus potenciais a seu favor? Então, se isso fizer sentido para vocês, vocês podem ir colocando aí nos comentários qual é a forma que a baixa autoestima, né, e a falta de amorosidade se manifesta concretamente na vida de vocês. Se ficar alguma dúvida disso tudo, vocês vão me falando, porque senão eu vou seguindo adiante. Agora, se vocês pararem para analisar, eu gosto muito de perceber... Ui! Fogo de artifício. Eu gosto muito de observar, gente, as crianças. Porque se vocês pararem para pensar, as crianças se sentem perfeitas. Elas se sentem plenas. Elas estão em contato com essa plenitude. Vocês já perceberam isso? Tem, inclusive, um vídeo do YouTube, tá, que eu recomendo. É alguma coisa do tipo, o que você mudaria no seu corpo? E aí fazem perguntas, né, para as crianças e para os adultos, o que eles modificariam nos seus corpos? E claro, os adultos falam, né, eu mudaria o nariz, a barriga, né, o braço, tal. Questões muito físicas, assim, questões muito do corpo.
E aí perguntam para as crianças, o que que você mudaria no seu corpo? E as crianças falam, eu colocaria uma cauda de sereia, eu colocaria uma capa de super-herói. Então, as crianças não estão em contato com essa sensação de não serem merecedoras, de não serem plenas, de não serem perfeitas. Então, por que que a gente, que já fomos crianças, nós perdemos isso? Onde é que ficou pelo caminho a nossa autoestima? Onde é que ficou a nossa sensação de já ser perfeito, de não estar faltando nada? Então, eu coloquei alguns pontos para a gente refletir, né? Que, claro, não querendo definir, né, gente? Não acredito muito que existem respostas certas, mas se a gente pensar num geral, houve em algum momento da nossa vida que a gente teve essa ruptura com a nossa sensação de perfeição e de plenitude. Provavelmente isso aconteceu em alguma das nossas relações. E aí, se a gente for parar para pensar, as primeiras relações que a gente desenvolve são com a nossa família, né? Principalmente com os nossos pais. Os nossos pais representam aquele primeiro modelo de relação que a gente vai ter, a partir do qual a gente vai enxergar a si mesmo. Ou seja, a forma como eu fui olhado pelos meus pais na minha infância diz muito sobre como eu me olho hoje em dia. Certo? Então, vale a gente refletir quais foram as nossas experiências de primeiras relações dentro da nossa família. Como é que a gente se sentiu dentro da nossa família? Como é que a gente sentiu que os nossos pais nos olhavam? O que a gente acha que eles viam? Né? Vale a gente se refletir para pensar como é que se construiu a nossa autoestima. E também, além da família, claro, aí vem as primeiras experiências na escolinha, por exemplo, e aí acontecem muitas situações de bullying, né? Muita zoação entre os coleguinhas, piadinhas, por exemplo, a orelha grande, o Dumbo, né? Muito magra, a taquara. Então, são coisas que podem parecer triviais, mas que elas podem deixar grandes marcas na nossa construção. Então, a gente pode nem se dar conta, mas aquilo que veio do externo dessa relação nos marcou, fez marcas e fez rupturas com o nosso interno. Faz sentido, gente? Eu acho que os meus comentários trancaram aqui. O último comentário que eu pedi ajuda para o nosso técnico, o último comentário que eu tenho é do Sampaio, que deu boa noite. Esse é o último comentário? Tá. Só para confirmar, então. Certo, gente? Então, pensar nas nossas experiências com a família, pensar nas nossas experiências lá pequenininhos, na nossa escola, com os nossos coleguinhas, o que aconteceu, o que a gente viveu, como é que a gente foi tratado, o que nos disseram, certo? Outro ponto importante também que traz uma grande influência na nossa autoestima é a questão da cultura. Então, o quanto o que a cultura diz que é legal, que é interessante, né? E de repente, se eu não me encaixo nesses padrões estabelecidos pela cultura, como é que eu me defino? O que eu aprendo a dizer sobre mim mesmo, né? Porque a gente sabe que a cultura é muito cruel nesse sentido, estabelece alguns pontos pré-definidos e às vezes, gente, esse é um ponto bem importante, tá? Quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Às vezes a gente tem um potencial gigantesco, a gente tem uma característica maravilhosa, mas que a gente aprende de alguma forma que essa característica não é muito legal. Por exemplo, os artistas passam muito por isso, né? Dentro das famílias,
nas escolas, né, começam a manifestar os seus potenciais dentro da arte, por exemplo, na área das humanas, uma maior sensibilidade, enfim, e isso é um pouco cortado, isso é um pouco podado, porque não é isso que vai te fazer passar no vestibular, né? Isso não importa, não é tão valorizado. Tanto que, se a gente parar para pensar a questão do QI, é medido a partir de habilidades muito lógico-racionais. Então, se eu não tenho habilidades lógico-racionais, quer dizer, então, que eu não sou inteligente, que eu não sou boa o suficiente, é isso que a cultura me diz. Que talvez a minha capacidade para as humanas, para as artes, não vale. Claro, depois de um tempo, né, veio o Howard Gardner, que trouxe a questão das múltiplas inteligências e falou da inteligência musical, falou da inteligência, enfim, físico-corporal, enfim. Só que isso ainda não está vigente na nossa sociedade. Isso ainda não está muito valorizado. Então, vale a gente pensar também o que eu aprendi na minha cultura sobre mim mesma. Essas características que, de repente, porque a autoestima também está muito relacionada a coisas em mim que eu não gosto, né? Mas onde é que eu aprendi a não gostar disso? Aí, de novo, volto para o ponto. Existe aí família, existe aí experiências vividas nos mais diversos ambientes, e existe a cultura também. Só que é bem importante a gente se dar conta exatamente dessa ruptura que acontece com o nosso verdadeiro eu. A gente tem algo que é de essência, algo que é nosso e que certamente é maravilhoso. Talvez algumas pessoas não vão achar interessante, mas daí é a consciência, né, de cada um. As pessoas têm direito de ter gostos diferentes, né? Mas isso não invalida quem eu sou. Só que aí, por causa dessas situações do externo, né? Estava lá eu, criança, me sentindo plena, me sentindo perfeita, me sentindo maravilhosa. E aí veio algo do externo que disse, isso não é tão maravilhoso assim. Isso vale também, gente, para emoções, por exemplo. Né? Principalmente as meninas aprendem, né, que a raiva é não, coisa menina feia, né? Tu é uma menina bonita, não pode demonstrar raiva. Os meninos, né, não chora, cara, isso não é coisa de homem. Então a gente aprende também que as nossas emoções, elas não são válidas, elas têm que ser escondidas. E esse ponto eu quero reforçar bastante, porque daí a partir do momento que estava lá eu plena e veio um julgamento externo e eu aprendi que aquilo não era legal, eu escondi isso em algum canto, né? E eu precisei criar um personagem. Por quê? No fundo, tudo que nós, seres humanos, queremos é o amor. A gente quer ser amado, a gente quer ser aceito, a gente quer ser aprovado. Então, se eu aprendo que tem características minhas que não são aprováveis, que não são amadas, eu vou esconder elas. Porque eu não quero a rejeição, eu quero ser amado. Então, eu crio um personagem que esse sim vai receber amor. Só que, né, gente, aí que tá o grande dilema, a gente sabe que é o personagem que está sendo amado. Então a gente se sente vazio. A gente sente aquela coisa assim, sabe, o pessoal fala muito da síndrome do impostor, né? Que é quando a gente sente que no fundo, né, as pessoas estão prestes a nos descobrir que a gente é uma grande fraude.
E, ao meu ver, isso acontece exatamente porque a gente tem as nossas partezinhas escondidas. Certo? E aí acontece essa fragmentação do nosso eu e a gente tem o sentimento de vazio, a gente tem a sensação de não ser merecedor, a gente tem a sensação de não ser bom o suficiente. E aí, quando eu falo em desenvolver a autoestima, em desenvolver, aprimorar a amorosidade consigo mesmo, eu estou falando destas partes também. Eu estou falando de resgatar essas partes que ficaram esquecidas, escondidas e excluídas, rechaçadas pelo nosso interno, e a gente aprender a resgatar isso dentro da gente mesmo e a gente apreciar, aprovar e amar isso. Muitos fogos, gente. Fogos de artifício, final de Libertadores. Mas tá tudo certo. Certo, gente? Então, vamos pensar, refletir sobre essas partes e entender que a partir de agora é nosso trabalho, é o nosso papel fazer esse resgate. Porque daí a gente fica esperando que venha alguém que nos ame por inteiro, se nem a gente conseguiu acolher essas partes ainda. Então, não vai acontecer. Sabe aquela história de cuide do jardim que as borboletas virão? É super clichê, né, gente? Mas é verdade. Eu falo muito isso, assim, também de tu quer amor, tu quer prosperidade, não adianta ficar focando no externo de encontrar o amor, de encontrar a prosperidade, sem antes sentir o amor, sem antes sentir que sou próspero, dizer a si mesmo, sou próspero, sou amado, sou merecedor de amor. Ok? Vocês estão me acompanhando, gente? Rodrigo, os comentários atualizaram? Não pode ser, parou aqui no... Parou? Aham. Vamos ver, eu vou tentar... Acho que não dá para eu atualizar a página. Pedir um help para o nosso técnico. Olha só, parou aqui. Mas eu acho que não foi o último esse. Gente, mandem um comentário aí para eu ver se está aparecendo. Ah, agora sim. Agora foi. Tá bom. Vamos ver, então. O que a Gabriela disse aqui? Um pouquinho, deixa eu abrir. Gente, essas tecnologias me deixam louca. A Gabriela disse, e às vezes nem acreditamos mais nessas capacidades. Temos medo que não dê certo, pois não acreditamos que o nosso potencial existe apenas porque ele é diferente. O diferente, né, Gabi, é muito rechaçado. Né? Existe uma tentativa de padronização na nossa sociedade. E a gente aprende, sim, que ser diferente não é legal. Deixa eu ver aqui. O Gustavo, peraí. Nossa, gente, agora eu tô vendo que tem muito comentário, só que não estava aparecendo. Pronto, agora acho que foi. Olá, tá fazendo muito sentido, para mim tem sido um pouco de tudo, mas eu me cobro demais, um auto-boicote com crenças limitantes. A gente tem a ideia, né, Gabriel, que quanto mais eu me cobrar, melhor eu vou ser. Mas não. Não sei se vocês já sentiram isso, mas no momento que vocês estiveram mais tranquilos, mais sintonizados com a vida, aí sim é que as coisas fluíram. Quando a gente tem autocobrança, a gente cria tensão. E tensão não cria nada verdadeiramente. Gustavo, infelizmente existem seres que, diante de situações que modificam nosso ser, transgridem regras e impõem preconceitos. O que fazer diante de situações como essas? Transgredir as normas sociais ou manter o foco? Complexa essa pergunta, né, Gustavo? Bem interessante.
que eu penso sobre isso, né, Gustavo? Que sim, vai sempre haver a tentativa de impor preconceitos, vai sempre haver a tentativa de nos reprimir no que é diferente, agora como a Gabriela falou, né, em que a gente vai se sentir impelido a acuar, recuar também, né? E o que eu gosto de pensar nesse momento? O que é meu e o que é do outro? Então, assim, ao meu entender, né, Gustavo? Vamos ver se isso vai fazer sentido para ti. Ao meu entender, não importa tanto o que o outro tenta fazer comigo. E sim o que eu faço comigo mesmo e o que eu permito que o outro faça. Porque, Gustavo, alguém pode me dizer na rua, por exemplo, alguma coisa super negativa. Mas e aí? O que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar me apegando e acreditando naquilo e vou levar para mim? Ou eu vou trabalhar em mim mesmo só um pouquinho? Isso é da pessoa. Isso não é meu. Que fique com ela. Eu vou seguir a minha vida em paz. Certo? Deixa eu ver outros comentários. Vamos ver. Agora baixando. Gente, tem alguns pedidos de assunto aqui que são muito interessantes, mas que se eu começar a abordar eles, vai fugir muito do assunto. Tá? Então, eu posso responder eles individualmente depois. Por exemplo, a Érica aqui pediu para falar sobre mães narcisistas, né? Já foge um pouquinho do nosso assunto. Então, eu respondo privado depois, ok? Agora, a Regina falou que queria saber por que o neto come as unhas do pé, né? E, assim, é claro, existe muitas possibilidades de resposta para isso, né? Eu não tenho intenção nenhuma de dar uma resposta pronta, porque precisaria conhecer, claro, muito mais a história, mas tem um ponto que me vem que pode fazer sentido, né? Que comer as unhas, roer as unhas, arrancar cabelo, comer excessivamente, né? Até mesmo os cortes que às vezes as pessoas provocam no próprio corpo, é uma agressividade muito voltada para si mesma. Então, talvez a pessoa que esteja voltando muito essa agressividade para si, ela aprendeu em algum momento da sua vida que ela não poderia expressar essa raiva que todos nós sentimos, todos nós temos raiva, né? Então, talvez o ponto seja ajudar a canalizar um pouquinho melhor isso. Certo. Tu pode também, deixa eu ver de novo quem foi que fez, a Érica. No final aqui da live eu vou passar a minha página. Bom, já posso dizer agora, eu tenho uma página profissional aqui no Facebook, tá? Que se chama Camila Schmidt. Érica Possani, pode mandar direto para lá a pergunta também, tá? Vanessa, sensação de rejeição é horrível. Com certeza, Vanessa. Nilde perguntou se tem possibilidade de compartilhar a live. Eu acho que tem, né? Tem sim. Tem sim, Nilde. Vamos ver. Leila perguntou: a característica de estar sempre querendo servir é um sinal de autoestima baixa? Tá sempre querendo elogio para ser valorizada? Pergunta muito interessante, Leila. O que eu posso te falar um pouquinho sobre isso, né? Servir é algo que traz muito preenchimento para o nosso ser, a gente estar a serviço do outro. Agora, fazendo essa live, eu estou a serviço também, né? De colaborar com o desenvolvimento pessoal, enfim, isso é uma característica maravilhosa. Agora, quando este servir implica passar por cima de mim mesmo e das minhas próprias necessidades, ele pode estar, sim, a serviço de uma baixa autoestima.
talvez valha tu te perguntar assim, né? O que que tu tá buscando com o servir? Será que talvez, né? Se tu vai pensar contigo mesmo, talvez, será que tu associou que o amor que tu vai receber, que tu quer tanto receber, vai ser a partir disso? Será que tu associou que para receber amor tu precisa te doar muito e esquecer das tuas próprias necessidades? Se as tuas próprias necessidades não foram vistas, não foram supridas? Então pode ficar essa reflexão. E essa coisa do estar querendo sempre ser elogio para ser valorizada, vocês já pararam para pensar, gente, como a gente quer o tempo todo elogio e a gente não para elogiar a si mesmo? A gente não para, às vezes, para, olha que legal, terminei esse trabalho, que ótimo, parabéns para mim. Alguém faz isso? Não, a gente quer que o outro vá lá e olhe o nosso trabalho e diga que ficou bom. Mas primeiro isso precisa partir da gente. Claro, todo mundo gosta de receber elogio, é maravilhoso. Mas no momento que a gente depende tanto do elogio para se sentir especial, aí pode causar desequilíbrio. Deixa eu ver, o Gabriel fez uma pergunta também. Como diminuir um pouco essa tensão da cobrança excessiva das minhas capacidades? Nas minhas experiências recentes, tive picos de produtividade que cessavam muito rápido. Gabriel, né? A tua pergunta fala assim, né? Tive picos de produtividade que cessavam muito rápido. Quem é que está dizendo que eles cessavam muito rápido? Será que não existe um crítico muito forte aí dentro que está... Nós todos temos, tá, gente? Esse é um ponto, assim, que em terapia é muito trabalhado. Eu pego muito nesse ponto, assim, em terapia. Dos personagens que a gente cria, e sempre tem um personagem que é o crítico. E que ele fica nos chicoteando. Ah, isso aqui não ficou bom o suficiente. Isso aqui não tá legal. Não, nunca é bom o suficiente. Então, o primeiro ponto, Gabriel, eu diria que pode ser identificar esse crítico. Quem é que tá te falando essas coisas todas aí dentro? E às vezes bater um papinho com ele. Ó, tá demais isso aqui, me deixa em paz um pouco. Eu já consegui fazer tal coisa. E partir pro movimento contrário, o movimento contrário à crítica, que é o autoelogio. Se elogiar mais. Dizer para si mesmo, mesmo que no início possa parecer um pouco estranho, dizer para si mesmo, porque isso vai entrando, gente. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar mais fortemente a minha autoestima, eu tinha o que eu chamava de caderno de autoapreciação. Então eu escrevia naquele caderno todos os dias coisas pelas quais eu poderia me elogiar. Que eu poderia dizer para mim mesma que eram legais. Esse é outro ponto, tá, gente? Quer trabalhar autoestima? Não adianta ficar matutando em cima das características que tu considera ruins, que tu não gosta. E sim, aprimorar, potencializar os aspectos positivos. O nosso técnico me mandou uma sugestão aqui do filme Divertidamente, que fala dessa coisa dos personagens, né? É isso? Continuando um pouco, gente, o conteúdo, né? Eu não quero me estender muito, tá? A ideia é a gente ficar mais ou menos uns 45 minutos, tá? Como desenvolver, então, essa autoestima? Esse ponto que eu falei do caderno de apreciação é uma técnica, tá? Que vocês podem começar a aplicar agora mesmo. Ela pode parecer meio estranha no início, de se elogiar, dizer coisas positivas sobre si mesmo, mas depois de um tempo vai entrando. Imagina se tu vai dizendo para ti mesmo constantemente, né? Sei lá, características positivas. Sou uma pessoa engraçada. Tenho facilidade de tocar as pessoas. Sou uma ótima ouvinte.
E ficar dizendo isso para si mesmo, e até coisas mais positivas ainda, né? De me amo, por exemplo. Se tu ficar repetindo isso, em algum momento isso entra. Assim como entraram as coisas negativas que a gente ouviu. Esse crítico que a gente falou em relação à pergunta do Gabriel, esse personagem crítico, ele se criou a partir de coisas que a gente ouviu. Tem uma frase que diz assim que a gente diz para si mesmo o que um dia a gente ouviu do outro. A gente se critica e se elogia da forma como a gente foi criticado ou elogiado. Podem perceber. Às vezes, quando vem esse crítico, ele até tem a imagem de alguém, da mãe, do pai ou de outra pessoa, como se tu estivesse ouvindo a voz daquela pessoa. Não é verdade? Não sei se vocês já sentiram isso. Então, são coisas que a gente ouviu, que entraram e a gente está repetindo para si mesmo, porque a gente é pleno, gente. A gente tem muitas características para serem desenvolvidas, aprimoradas, isso é maravilhoso, mas a gente ficar focando nisso não vai nos levar a lugar nenhum. Certo? O caminho é encontrar as suas formas de desenvolver a sua amorosidade. A sua autoestima. O que é a autoestima? Uma estima por si mesmo, uma apreciação por si mesmo. Como é que eu posso hoje começar a me tratar melhor? A ser mais gentil comigo? A me dizer coisas mais positivas, a me elogiar mais. Tá fazendo sentido, gente? Deixa eu ver comentários aqui. Filme Divertidamente é muito bom, é um desenho. E isso é maravilhoso. Dá uma ótima ideia dessas coisas todas que a gente está falando. Nice disse, minha querida, preciso saber porque quando eu fico gorda, eu fico com autoestima baixa e como mais ainda, mas continuo triste sem ânimo, aí fico mais para baixo. Tu tá falando então, né, Nice, de um ciclo repetitivo, né? Me sinto gorda, daí eu como mais ainda, daí eu me sinto pior ainda. O primeiro ponto que tu pode te questionar é o que é esse ser gorda? Onde é que foi aprendido isso? E onde é que foi aprendido que é preciso ter determinado biotipo ou determinadas características para ser amado? Quais são as tuas ideias do que traz amor? Isso é para tu refletir, tá? Pensar contigo mesma. E aí eu tô percebendo também, né, pelo que tu fala, a questão do auto-boicote, né? De comer mais ainda. Claro, é uma questão muito profunda, né, Nisso? Eu nem me arrisco a fazer alguma interpretação sobre isso, porque é algo que exige uma profundidade. Mas o que eu posso te dizer nesse momento é talvez fazer essa reflexão de onde é que tu aprendeu que é preciso ter determinada forma, determinadas características para ser amado. Onde foi que tu aprendeu isso? E será que isso é verdade? As pessoas amadas são só as de determinado tipo? E aí eu repito, enquanto a gente ficar esperando se sentir perfeito para daí sim ser amado, a gente vai ficar num ciclo eterno. Porque a gente nunca vai se sentir perfeito. A definição de perfeição que as crianças sentem é diferente da que os adultos criaram. Para os adultos, ser perfeito é ter tudo no lugarzinho, ser de tal e tal jeito. As crianças se sentem perfeitas porque elas estão em contato com elas mesmas. E aí, essa reflexão eu quero deixar. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui.
Fernanda conseguiu entrar agora. Olá, Fê, obrigada. Olha, a Leila disse, lamber as feridas nunca as tornará cicatrizes. Não sei se eu entendi bem, Leila, mas talvez tu quis dizer que ficar remoendo as... Ai, o que eu tenho de ruim, eu sou ruim nisso. Porque assim, gente, tudo que a gente coloca foco aumenta. Então, se eu vou ficar olhando para as minhas características negativas, mais características negativas eu vou achar. Então, mesmo sem ser perfeita, perfeito, como que eu posso ser pleno? Como que eu posso me sentir inteiro? Porque talvez o ponto não seja se sentir perfeito, seja se sentir inteiro. E aí eu volto, né, gente? Se a tua definição de autoestima e de amorosidade consigo mesmo tá em atingir a perfeição, vai ser uma ilusão eterna. A autoestima e a amorosidade consigo mesmo implica em aceitar todas as suas partes. Todas. Mesmo aquelas que a gente menos gosta. Principalmente aquelas que a gente menos gosta. E aí, se a gente parar para pensar também, essa reflexão eu quero deixar, aquelas pessoas que a gente sente assim, que tem poder pessoal, que são pessoas, de repente, com autoestima boas, ou que parecem se amar, elas são pessoas perfeitas? Ao meu ver, não. São pessoas que aprenderam a olhar o melhor em si e a colocar isso a seu favor. Tá, ok, nesse ponto aqui não sou boa, mas em quais que eu sou boa? Cadê meu foco? Meu foco tá nos quilinhos que eu ganhei esse mês? Ou meu foco tá em como eu sou boa no meu trabalho? No que eu tô colocando meu foco? Ok? Cheguei atrasado, disse João Paulo, não tem problema, tá? Quem chegou depois pode... fica gravado, tá? Então pode assistir depois. A Nilde disse, para as crianças estar perfeito é ser feliz. Exatamente. O ponto não é ser perfeito. O ponto é ser pleno. É se sentir feliz com o que eu já sou. Não esperar alguma condição perfeita. Ah, quando eu estiver... Vocês percebem aquelas pessoas, por exemplo, que ficam obcecadas com cirurgia? O que acontece, né? São pessoas que, quando eu ajeitar essa parte do meu nariz, aí sim eu vou me sentir joia. Mas aí eu ajeitei a parte do nariz, mas tem a orelha também, né? E aí fica, e fica, e fica, e fica, e fica. Sempre nessa busca que não chega nunca, porque não chega de fato. Porque este não é o ponto, de novo. Ou aquela pessoa que, quando eu emagrecer tantos quilos, aí sim eu vou me sentir bem. Pode até ser que se sinta melhor. E eu não estou dizendo que tu não precisa fazer, não possa, ou melhor dizendo, fazer uma dieta, ou enfim, mas trazer que esse não é o ponto principal, certo? Deixa eu ver, eu trouxe algumas reflexões, gente. Já passei do tempo. Umas reflexões não, algumas sugestões só para a gente finalizar, tá? Uma sugestão é o livro da Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida, tá? Que ela fala exatamente desses pontos da amorosidade consigo. Ela fala exatamente disso tudo que a gente tratou aqui, tá? É muito interessante, foi um livro muito importante na minha história. Então, eu recomendo bastante. Outra recomendação que eu quero deixar é o áudio que tem no meu canal do YouTube. Não sei se tu consegue disponibilizar o áudio aí. Ok. Um áudio para desenvolver mais amorosidade consigo mesmo. Então, é uma meditação guiada, tá? Dura mais ou menos uns 15 minutos, que a pessoa entra em um estado de relaxamento.
e desenvolve, né, o autocuidado. Eu sou suspeita para falar, gente, mas é bem interessante, tá? E tem resultados, se praticado, tem resultados interessantes também, tá? Eu recomendo bastante. Por fim, eu deixei o link da sua página, obrigada. Ah, deixe o link da página, por favor. Ok. Pedindo ajuda para o nosso técnico. Gente, antes de colocar a frase final que eu quero dizer para vocês, foi uma honra estar aqui com vocês, tá? Foi a minha primeira live aqui pela página do Mais Psicólogos. Agradeço a presença de todos. Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o meu trabalho, tem a minha página profissional, então, que vai estar disponível aqui embaixo. Tem o meu canal do YouTube, tá, gente? O que mais? Deixa eu pensar. Mais alguma coisa? Acho que não, né? Qualquer dúvida, informação que vocês precisarem, tá? Podem deixar lá na página, podem deixar aqui nos comentários. E aí eu quero finalizar a live com uma frase que vocês podem aplicar para si mesmos, tá? Em momentos difíceis que vocês podem ir aplicando de novo, aquela coisa de ficar repetindo, porque em algum momento entra, tá? Vou deixar a frase aqui para vocês, só um pouquinho. Acho que não. Obrigada. A frase é a seguinte, deixa eu achar ela aqui, gente. Que vocês podem repetir para si mesmos. Não importa a pessoa, situação ou desafio, eu escolho me amar e me aprovar incondicionalmente. Certo, gente? Então, vocês podem repetir isso para si mesmos, tá? No início pode ser meio estranho, em algum momento vai fazendo sentido. É isso, então, para hoje. De novo, agradeço. Quem quiser compartilhar a live depois, né? Se sentir que pode ajudar outra pessoa. Quem entrou agora, gente, vai ficar disponível a live, tá? Então pode assistir depois. Vou ver aqui se tem algum comentário final. Que lindo, disse a Nilde. Que legal, Nilde, bom que fez sentido. Certo, gente? Uma ótima noite a todos. Ótima autoestima e amorosidade, porque vocês merecem, todos nós merecemos, e chega de se maltratar, que não vai nos levar a lugar nenhum. Ok, gente? Vou finalizar por aqui, então. Uma ótima noite. Grande beijo.